Queridos, o quarto gráfico desse grande gráfico mostra as substâncias pentaatômicas do grupo 14. O grupo 14, o grupo do carbono, tem, além do carbono, o silício e o germânio, que vão fazer moléculas espaciais tetraédricas, porque, como o metano, o carbono é sp3, assim também será o silício e também será o germânio. Hibridizados sp3 são espaciais tetraédricos, cujas forças intermoleculares acabam por se anular. Então nós estamos, diferentemente dos três casos anteriores, que apresentavam as primeiras substâncias com ligações de hidrogênio, tipo entre as moléculas de água, fluoreto de hidrogênio e amônia, faziam ligações de hidrogênio, enquanto que as demais substâncias dos elementos da família faziam forças de Van der Waals. Só os que estão lá em cima é que fazem ligação de hidrogênio, porque o H está ligado na molécula ao F, ao O e ao N. Ponto de ebulição mais alto, porque maior força no ponto de ebulição. Enquanto que os demais, o sulfeto de hidrogênio, o hidreto de selênio e de telúrio, têm pontos de ebulição mais baixos do que aqueles dos que fazem ligações de hidrogênio. Bom, no quarto gráfico, nós veremos que todas as moléculas são tetraédricas. Todas as moléculas são apolares, porque a soma dos momentos dipolares, o resultante dará zero. Então, sendo moléculas apolares, as forças que vão uni-las serão forças fracas, chamadas forças de London. Esta força de London é aquela em que as moléculas apolares polarizam induzidamente, então haverá uma coesão fraca, tipo fio de cabelo, que se quebra facilmente. Por isso, todas as três substâncias têm pontos de ebulição abaixo de 100 graus negativos, como o metano, que, como vimos, é 160 graus negativo. Bom, nesse caso, em que todas as substâncias fazem a mesma força, é o caso de uma terceira condição. Quais eram as condições da ebulição mesmo? Primeiro, que a pressão máxima de vapor fosse maior do que a pressão de cima para baixo, a pressão atmosférica. Segunda condição foi o caso do exemplo número 1 e o exemplo número 3, em que as forças são diferentes. Quer dizer, a primeira substância das outras três. A amônia, da fosfina, da arsina e do hidreto de antimônio. São as substâncias da família do nitrogênio. Maior força, maior ponto de ebulição. Bem, temos então que a terceira condição seja, se as forças forem iguais, o que comanda o ponto de ebulição será a massa molecular, que faz sentido. Se eu tenho que colocar as moléculas para o exterior, quanto mais leve, é mais fácil jogar para fora. Mais pesadas terão maior ponto de ebulição. Claro que não é só o fator massa, muito pelo contrário. O fator força é mais importante. Mas nesse caso, o fator de diferença será a massa molecular. O hidreto de silício, ele faz ponto de ebulição um pouco mais alto do que menos 160, vai ser em torno de 140, porque sua massa molecular é maior do que a massa molecular do metano CH4. Da mesma forma, o hidreto de germânio em relação a ele. No mesmo caso, estão as substâncias
que são de mesmo tipo de força. Se a diferença foi brutal quando a força era diferente, ligação de hidrogênio para a força de Van der Waals, entre as seguintes substâncias, H2S, H2SE, H2TE, todas mesma força, força de Van der Waals, maior massa, maior ponto de ebulição. Por isso que entre elas há um leve aumento, devido à maior massa molecular, maior ponto de ebulição. Da mesma forma, os hidretos do grupo dos halogênios, HCl, HBr, HI, há um leve aumento do ponto de ebulição relativo ao aumento de suas massas moleculares. Na situação do grupo 14, só tem esse fator. Todos eles, inclusive o primeiro da lista. O primeiro da lista, o metano, não é, como nas demais famílias, o ponto diferenciado para cima. Ele é dentro perfeitamente da terceira condição. Se as forças que ligam as moléculas do grupo 14 são todas forças de London, são todos de baixo ponto de ebulição, quer dizer, facilmente quebradas as forças intermoleculares. O que vale é o peso maior. Esta terceira situação, de mesma força, maior massa molecular, maior ponto de ebulição, se verifica claramente na destilação dos produtos que vêm do petróleo. As moléculas do metano e etano, em relação às moléculas do propano e do butano, em relação às moléculas do hexano até o C12H26, que correspondem ao gás natural veicular, ou simplesmente gás natural, que correspondem ao gás liquefeito do petróleo, porque ele fica sob pressão naqueles bujões de gás. O gás que se liquefez pela pressão. Esses componentes e os componentes da gasolina estão em ponto de ebulição crescente. O gás natural tem menor ponto de ebulição porque suas moléculas têm menor peso. As moléculas que correspondem à mistura chamada gasolina têm ponto de ebulição maior porque tem maior massa molecular. E, intermediariamente, as moléculas do propano e do butano, que correspondem a gás liquefeito do petróleo. Esse é o caso que condiciona a situação de forças iguais.